e que não funciona, tá? Primeiro vamos falar de inteligência artificial aplicada ao atendimento. Quando é que eu devo usar a inteligência no meu atendimento? Depende do tamanho do seu negócio. Vamos dizer que você seja uma pequena empresa, né? Você tem aí 10 funcionários, 2 vendedores, o resto é administrativo. Eu devo usar IA para atender meus clientes? A resposta é sim e não. Por quê? Porque você vai pegar e vai contratar um pacote de IA para fazer o pré-atendimento. E o que é o pré-atendimento? Se você tem 2 vendedores, significa dizer que em algum momento, se você fizer um marketing legal, se você tiver presença digital, tiver prospectando, se o time tiver ativo, vai chegar mais cliente do que a tua capacidade de atendimento. Então, a IA, que vai fazer o pré-atendimento aí, ela precisa ser eficiente e baixar a ansiedade do cliente que chega. Porque todo cliente que chegar, ele vai querer ser atendido de imediato. Entende? E nesse momento, você vai ter que gerenciar essa ansiedade com uma série de perguntas rápidas, propositivas, para que quem esteja recebendo esse atendimento, seja por chamada de voz, seja por mensagem de texto, ele entenda que ele está falando com uma IA, mas não é uma IA que quer enrolar ele, ou muito menos ficar dando voltas sem saída. É um IA propositiva. Eu devo revelar que sou um IA? Não sei se eu gastaria tempo com isso. Eu gastaria energia, quer dizer, investiria energia bolando as perguntas o mais objetivas, propositivas, para gerar a resposta que o cliente precisa nos dar para começar o atendimento. Vamos dar um exemplo? Vamos dizer que você é dono de uma clínica de odontologia. E aí você tem exatamente o tamanho desse time. Você tem lá 4, 5, 6 dentistas, recepcionista, 2 pessoas que estão ali cuidando do comercial, e alguém entrou em contato para ver quanto é que custa o clareamento. Essa pessoa entrou em contato por onde? Pelo WhatsApp? Pelo Instagram? Qual é a primeira mensagem que essa pessoa deveria receber? Algo do tipo: olá, obrigado por sua mensagem. Se você usar alguma automação especializada, você consegue colocar até o nome da pessoa. Olá, seu João, obrigado por sua mensagem. Me fala um pouco qual é o seu objetivo falando conosco, ou qual é o serviço que te chamou a atenção, ou o que é que o senhor está buscando na sua saúde oral. Essa pergunta, ela parece simples, óbvia, mas muita empresa derrapa exatamente nessa primeira comunicação. E o que é que acontece? Não consegue fazer a venda. Porque a abordagem inicial ela é 50% hoje do atendimento que leva à venda. Então eu começaria com esse tipo de abordagem, e aí os profissionais eles têm que estar atentos nas caixas de mensagens. Isso deve estar aglutinado num sistema. Se vocês quiserem algumas recomendações, vocês vão escrever aqui nos comentários, que aí eu trago. E a partir disso, acontece o gerenciamento do time. O que é isso? Existem estatísticas que mostram que um cliente hoje ele tolera até 5 minutos de não atendimento. Mas como a gente fez um pré-atendimento usando a IA, um pré-atendimento inteligente, eficiente, esse cliente, esse potencial cliente, ele leva até 40 minutos para desistir de você. Significa dizer que eu recebi e eu vou esperar dar os 40 minutos? Não! Você só não vai atender aquele cliente de bate-pronto e se identificar como atendimento real se você estiver realmente atendendo outro cliente. A prioridade é de quem está presente. Sempre. Porque essa pessoa gastou tempo e dinheiro para estar na loja, para estar na clínica, para estar no seu negócio. Então, se não for isso, o teu profissional tem que atender prontamente essa demanda. E aí essa demanda, ela começa a ser trabalhada. Pedro, o que é que eu vou fazer agora com esse cliente? Isso é um tema para um próximo encontro nosso aqui. Nós estamos resolvendo a pior dúvida que hoje eu mais recebo de empreendedor eu tenho ou não tenho que usar a inteligência artificial para fazer atendimento? Eu mando meus vendedores embora ou não mando? Então nessa aula aqui a gente está resolvendo isso. O pré-atendimento com IA para baixar a ansiedade e gerenciar o número limitado de braços que você tem
é essencial. Quais são as IAs que você pode fazer isso? Qualquer IA que tenha pacote para você criar agente. E aí você pode ver no próprio ChatGPT, no Gemini, você pode usar a Manus, você vai ver qual é a que melhor se adequa ao seu modelo de negócio e qual que cabe no seu orçamento, porque elas têm preços variados, funcionalidades variadas, e não adianta você fazer um curso de IA agora. Eu não quero que você vire especialista de IA, eu quero que você resolva esse problema. Você também pode dar uma olhada num aplicativo, num recurso, num software chamado Manus, que é uma inteligência artificial que a Meta comprou, né? Eles estão querendo fazer um distrato desse negócio, mas eu acredito que ela seja mais eficiente para isso que a gente está recomendando. Tem outras soluções, mas aqui não é o objetivo desse vídeo. Agora, se a tua empresa ela tem mais profissionais para atender, que talvez não seja comum isso, mas eu tenho que falar aqui, aí você já tem que ter um gerenciamento, né, de fluxo de quem vai atender em que momento o fluxo que vem do Instagram, que vem do WhatsApp. Porque o que acontece? Muitas empresas elas acabam negligenciando esse atendimento do inbox do Instagram, do WhatsApp, e elas perdem muitas vendas. É impressionante como se perde venda hoje nas redes sociais. Eu mesmo, um tempo atrás, estava tentando comprar uma bicicleta. A bicicleta não era barato. Não era barato. E aí, o que aconteceu? Eu falei com 3 empresas no WhatsApp. Eu tive respostas de algumas 2 dias depois. Outras me responderam semanas depois. Olha que coisa maluca. E uma única empresa me respondeu ali em 2 horas que eu entrei em contato. O que aconteceu? Eu fechei com essa, que foi a que me atendeu mais rápido. E ainda assim não está dentro daquele período dos 40 minutos, porque eu estava muito afim de resolver o meu problema. Mas veja só, se a tua empresa hoje ela tem um número de vendedores que é capaz de atender essa demanda, você tem que ter um rodízio dessas pessoas atendendo o digital. Existe uma outra estratégia que é transformar todo mundo em digital. Eu gosto mais dessa, em que todo mundo atende fluxo de loja, atende fluxo de WhatsApp, de direct, todos atendem tudo. Por quê? Porque aí, meu irmão, é faca na caveira. Vença o melhor. Entende? E existe um terceiro cenário, que é quando você tem que realmente pensar em investir mais forte na IA, se hoje você está começando. Se você está começando, você não tem vendedores, aí você tem que ter realmente um pré-atendimento, e não só um pré-atendimento, você tem que ter toda uma jornada de atendimento feito por IA. Porque você não tem ninguém para fazer. Até você treinar, até você deixar uma pessoa capaz, você já perdeu muitos negócios. Então, para você não perder negócios, você tem que ter a IA fazendo pré-atendimento e também fazendo todo o processo de atendimento, claro, de negócios não complexos. E o que são negócios não complexos? Vamos voltar para o caso aí da odontologia. Chega uma hora que o especialista tem que ver o paciente. Então, a IA, ela pode fazer o pré-atendimento para ganhar tempo, ela pode fazer o atendimento para agendar a consulta, ela pode entender quais são as demandas dessa consulta, previamente saber mais ou menos o que é que a pessoa está assistindo, é clínico, é estético, é urgência. Isso pode ser feito por IA. Não tem problema nenhum. E pode ser muito eficiente. Mas chega uma hora que você vai precisar de gente. Quem que vai receber essa pessoa na clínica? Quem que vai falar com ela sobre preço? O profissional de saúde, ele tende a ter mais dificuldade de lidar com o cliente quando o negócio é negociação de preço. E tá tudo bem. Cada negócio tem as suas características. Então, esse nosso encontro aqui, ele serve para abrir sua cabeça. Você precisa de IA para fazer pré-atendimento. Você precisa de um time que atenda as mensagens de WhatsApp e de direct. Você precisa desse time treinado. Você tem que mesclar IA com pessoas para que a eficiência ela aconteça de verdade. Nem só uma coisa, nem outra.
Ah, Pedro, mas você acabou de falar que quem não tem ninguém resolve com IA. Até certo ponto. E aí chega um ponto que você precisa ir treinando gente, trabalhando junto, para que isso potencialize o resultado de vendas aí da sua empresa. Bom, se você gostou dessa aula, deixa um comentário, um like. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. E não vai dar uma de marcha lenta, hein? Já compartilha ela com um amigo que é empreendedor e quer melhorar as vendas aí na sua empresa. Até a próxima e acelera.